Lenin Vladimir Ilyich Ulyanov viveu de 1870 a 1924. Lenin, o homem que impôs o comunismo ao decadente Império Russo, nasceu em Simsbursk, posteriormente Ulyanovsk, na Rússia. Era filho de um nobre sem muita expressão e irmão mais jovem de um revolucionário executado por conspirar contra o imperador russo, Czar Alexandre III, que viveu de 1845 a 1894. Na década de 1890, Lenin e outros se dedicaram a derrubar a monarquia do Império Russo, a maior nação de terras contíguas do mundo. Apesar de seu tamanho, a Rússia tinha se mantido como uma nação atrasada e primitiva, onde não se via quase nenhuma influência da Revolução Industrial ou das melhorias sociais que ocorreram na Europa um século antes. Governados por autocráticos czares da dinastia Romanov, os russos vinham se tornando cada vez mais inquietos. Houve um primeiro levante em 1905, depois de a Rússia ter perdido a Guerra Russo-Japonesa, que durou entre 1904 e 1905. Mas o czar Nicolau II, de 1868 a 1918, o dispersou com sucesso. Em 1914, a Rússia foi à guerra contra os alemães, na Primeira Guerra Mundial, de 1914 até 1918. Depois que os exércitos de Nicolau foram derrotados, a situação nacional começou a fugir do controle. A estrutura social e econômica do Império Russo acabou desabando sob seu próprio peso e sob a tensão da guerra. Entre 1915 e 1916, ocorreram várias revoltas por alimentos. E em 1917, explodiu uma revolução em grande escala. Em 2 de março de 1917, o czar foi forçado a abdicar. Seguiram-se diversas tentativas fracassadas de estabelecer um novo governo. Conforme a anarquia e a fome assolavam os campos, a Rússia se tornava um solo fértil para a doutrina do socialismo, pregada pelo filósofo e economista alemão Karl Marx, que viveu de 1818 a 1883, cuja teoria comunista sustentava que as massas poderiam ter o que precisassem simplesmente se apoderando das propriedades dos ricos. O mais violento e organizado dos grupos socialistas era o dos bolcheviques, que haviam se oposto veementemente ao czar. Quando os democratas constitucionais, liderados por Alexandre Kerensky, que viveu de 1881 a 1970, iniciaram um governo, os bolcheviques também os atacaram. Em 7 de novembro de 1917, Kerensky foi derrubado num golpe sangrento e os bolcheviques tomaram o poder, estabelecendo um conselho de comissariados do povo para governar a Rússia. Lenin, que morava na Suíça quando a Revolução estourou, tornou-se líder do conselho e o primeiro governante da Rússia pós-imperial. O novo governo de Lenin encontrou muita oposição, mas em março de 1918 ele assinou um tratado de paz com a Alemanha, podendo, assim, trazer de volta para a Rússia tropas leais à sua causa e silenciar os que discordavam dela. Lenin executou o czar e sua família, mas manteve o império simplesmente mudando o nome das colônias para Repúblicas Socialistas Soviéticas e incorporando-as num novo Império Russo em 1922, que ele chamou de União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS. Lenin morreu em 21 de janeiro de 1924 na vila de Gorky, nas redondezas de Moscou, e foi sucedido por Joseph Stalin. 4. Lenin impôs o comunismo ao Império Russo e, depois de tornar-se o primeiro governante da Rússia pós-imperial, mandou matar o czar e sua família.